Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Nutri. E no Dicas da Nutri de hoje, iremos falar sobre alimentação e atividade física. E eu convido para falar comigo a nutricionista Tamires. Seja bem-vinda, Tamires. Obrigada, Carol. Olá, pessoal. Tamires, nós sabemos que a atividade física e a alimentação são dois fundamentais hábitos necessários para que nós possamos ter uma alimentação e uma vida saudável, né? E aí eu gostaria que você nos ajudasse a trazer dicas aqui para quem está nos ouvindo e vendo com relação a como conciliar esses dois hábitos de forma mais fácil, sabendo que o dia a dia, né, o nosso dia a dia, ele é muito corrido. E aí nós precisamos adotar alguns hábitos e algumas estratégias para que nós não sair do nosso foco e do nosso objetivo. Então, pessoal, o importante é planejamento. Com planejamento você consegue atingir os seus objetivos, né? Então, planejar a sua alimentação, planejar o horário da sua atividade física, aonde vai ser também é importante, se é perto do trabalho, se é perto de casa. Então, tudo isso precisa ser planejado, né? Planejamento é a chave. E contar também com a nutricionista no planejamento alimentar, né? Entendi. É importante que tenhamos ali o acompanhamento do nutricionista que vai nos auxiliar, então, a fazer essa conciliação de forma mais leve, né? De forma mais organizada. E aí, então, eu queria que você nos ajudasse a entender se realmente, porque tem pessoas que falam, eu me alimento antes de treinar, eu não me alimento, eu treino, mas eu fico em jejum por muito tempo, eu não consumo nada. De fato, é ou não importante que nós façamos uma alimentação antes e depois do treino? Então, Carol, o ideal é que você conheça o seu organismo, conheça o seu corpo. Então, existem pessoas, inclusive no consultório acontece muito, eu vou malhar 5 da manhã, não consigo ingerir nada. E existem pessoas que conseguem realmente fazer uma atividade física em jejum, né? É importante que a gente coma antes da atividade física, né, e depois, é importante, é muito importante. Mas se você conhece seu organismo, se você não tem aqueles sintomas de hipoglicemia, como começa a tremer, desmaio, sudorese intensa, se você não acontece isso, se você já está nessa rotina, então sem problema, é organizar certinho a alimentação e comer o suficiente durante o dia para suprir as necessidades. Entendi. E eu gostaria que você desse aqui algumas dicas pra gente de alimentos que podem ser consumidos antes e depois do treino. Então, alguns alimentos, eles trazem alguns benefícios, né? Principalmente os alimentos que nos dão energia. Então, todo mundo fala, frango e batata doce. É uma ótima combinação, porque a gente tem proteína e a gente tem o carboidrato ali, né? Pós-treino, uma refeição completa é interessante, né? Se tiver necessidade, suplemento, né? Isso precisa ser ajustado e adequado à pessoa que está fazendo atividade física. Entendi. E você falou do suplemento, né? E aí eu queria também saber, é necessário que todas as pessoas que praticam atividade física já consumam, porque a gente vê aí desenfreadamente, né? As pessoas se matriculam na academia e imediatamente já vão para uma loja de suplementos e fazem aquela compra, né? Com whey protein, com hipercalórico, BCA, creatina, e realmente é necessário já iniciar a prática da atividade física usando suplementos ou não? Qual é a sua opinião com relação a isso? Então, a proteína em pó, por exemplo, ela é indicada para pessoas que não conseguem atingir a quantidade de proteína durante a alimentação no seu dia a dia. E 90% dos casos das pessoas que fazem atividade física conseguem suprir sua necessidade de proteína somente na alimentação, né? Em casos de atletas, né, de competições que precisam de muito mais e passam o dia todo fazendo atividade física, é necessário, né? Ou então se é uma pessoa que não consegue mesmo comer a quantidade suficiente, então a gente utiliza os suplementos, tanto de proteína, carboidrato, hipercalórico, BCAA e tudo mais.
E fala um pouquinho para nós também com relação ao uso da creatina e do BCAA, que a maioria das pessoas também inclui, né, na lojinha ali de suplementação esses dois componentes. E aí eu queria saber um pouquinho de você. Os estudos mostram que realmente existe, né, pontos positivos de você suplementar o BCAA, a creatina e tudo mais. Só que se você tem uma alimentação saudável e você consegue suprir também as necessidades através da alimentação correta, também não é preciso. O suplemento a gente utiliza somente para quem não consegue atingir os níveis adequados somente na alimentação. Certo, Tamires. E você nos disse que antes e pós-treino é necessário que nós façamos o consumo de alimentos como carboidrato, proteínas, gorduras boas. Queria que você nos desse um exemplo, então, desses alimentos ou combinações que seriam práticos para poder consumir antes e depois do treino. Sim. De acordo com as suas necessidades, né, óbvio, mas você pode comer pão integral com banana, pasta de amendoim, granola com iogurte, frutas, castanhas, são alimentos ótimos para utilizar antes do treino. E no pós-treino, quais são os alimentos que eles poderiam ser escolhidos ali para serem consumidos, né? Uma refeição mais completa, né, contendo bastante proteína, né, carboidrato. Então, no caso, se é antes do almoço, seu pós vai ser o almoço. Ótimo, arroz, feijão, carne, salada. E se de repente eu tô saindo do meu treino, da minha atividade física e eu não tenho tempo de fazer uma refeição mais completa, qual seria a opção de uma alimentação mais rápida, né, como o pós-treino? O que realmente é essencial consumir depois desse pós-treino? É a proteína, é o carboidrato, é a gordura? Bom, preferencialmente é importante que a gente coma alimentos que ajudam na reestruturação do músculo que foi lesionado durante a atividade física, né? Então, durante a atividade física, a gente tem ali quebras, né, dos tecidos musculares e a gente precisa de proteína para fazer a reestruturação. Então, queijos, iogurtes, carnes, é importante que o ovo, seja... né, que é muito consumido. Ovo, sim, e fácil também, né? Um ovo cozido, é fácil de levar para os lugares. Então, isso é importante que você coma após o treino. E no caso, nós sabemos que tem vários objetivos, né? Tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer ganhar massa muscular, que é a chamada hipertrofia. Nesse caso, existe alguma combinação ou apenas a suplementação é necessária com o whey protein, com a proteína em pó? Ou se eu consumir só a proteína depois do treino, se realmente eu vou conseguir atingir meu objetivo? Tem alguma dica relacionada a isso? Então, não é somente a alimentação no pós-treino que você vai conseguir atingir seu objetivo, né? A combinação de carboidrato com proteína é ótimo para quem quer ter hipertrofia, né? Certo. Após a atividade física. Mas durante o dia, conta também. O músculo ele precisa de combustível até 24 horas depois de passar pela atividade física. Então é importante que a gente coma alimentos que ajudem isso durante as 24 horas. 4, 6 horas depois da atividade, você ainda está trabalhando aquilo ali e tudo que você come no final vai contar. Entendi. Então, pelo que nós entendemos, existe a importância de consumir os grupos alimentares, né? E não só um grupo na sua individualidade. Sim. É importante isso e principalmente, a gente estava conversando sobre pré-treino, né? O tempo de se comer. Sim, existe um tempo, por exemplo, eu vou treinar meio-dia. Quanto tempo antes eu tenho que comer, né? Às vezes as pessoas comem lá mesmo no treino, ou às vezes já saem de lá tomando algo que eu acredito que seja a suplementação. Então, existe alguma indicação de período, de horário para se consumir? Tá, de pré-treino, a gente recomenda 1 hora, 30 minutos antes, né? Por conta de poder dar indigestão, alguma coisa assim, durante a atividade física, dependendo do peso e tudo mais, isso acaba, pode ser ruim, né? E no pós, que nem eu falei, é de acordo com a sua rotina, né? Se na rotina ali é o momento que você tem para comer após o treino, você come, né? O importante é comer, sempre, né? Não tem problema se você comer daqui 30 minutos ou daqui 1 hora, né? Mas você tem que comer, você não pode ficar sem comer. Entendi. Isso é importante, né, gente? Porque muitas pessoas acham que a restrição alimentar, ficar muito tempo sem comer, vai auxiliar naquele objetivo que ela tem.
E aproveitando esse assunto da restrição ou tempo de jejum, né, para se consumir antes ou pós-treino, eu queria que você tirasse uma dúvida com relação a pessoas que têm um objetivo de emagrecer, e hoje se fala muito, né, em pessoas que ficam sem comer carboidrato, ficam muito tempo em jejum. Há realmente a necessidade de fazer essa restrição de carboidratos na alimentação? Tá, a restrição de carboidratos, a gente até consegue fazer. O que a gente não consegue é que nem falar, vou zerar carboidrato, cortar. Isso é impossível. Os alimentos, verduras, legumes, vegetais, eles têm. Nem que for um pouco, eles têm uma quantidade de açúcar, né? Que é o carboidrato. Então, zerar a gente não consegue. A restrição de carboidrato vai depender da questão do seu objetivo, né? Para quem pratica atividade física, não tem como ficar sem o carboidrato. Ele é o combustível. Então, fonte energética, é a fonte energética, então você precisa consumi-lo, né? Mas se você quer emagrecer, se você quer emagrecer, então aí sim, a gente pode até, né, num planejamento alimentar, fazer uma restrição, uma substituição por um carboidrato mais complexo, né? Um carboidrato que ajude a manter mais a glicemia, e aí sim a gente faz um manejo nessa questão. Então tá bom, Tamires, muito obrigada. Obrigada pela sua companhia no dia de hoje, pelos esclarecimentos sobre alimentação na atividade física. Obrigada, Carol. E até a próxima, tá bom? Obrigada. E vocês que estiveram conosco no Dicas da Nutri de hoje, obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Dicas da Nutri.